seguinte, Kiko, só pra gente começar do começo, como é que é a trajetória sua? Quando você começou a tocar e por que guitarra? Ou quando você ouviu um rockzinho ali, se interessou, né? Melhor, Cordeiro. Melhor. Bom, eu sempre... Eu comecei a ouvir música, ouvir rock antes de começar a tocar. Então, eu comecei a ouvir rock muito novo, porque eu morava num sobreloja na Washington Luiz, em Americana, e na esquina de cima tinha heavy metal rock. Porra. E eu estudava na Politec. Então, tipo, para descer para casa, eu sempre passava na frente da heavy metal rock e via as camisetas com caveiras. Falava, o que é isso? Rock e tal. Aí meu primo, que era um pouco mais velho que eu, né? Começou a pegar a fita cassete, levar pra gente escutar. E era uma época que o rock ele estava chegando praticamente no Brasil, né? Tiveram as bandas dos anos 80 e tal, mas assim, Guns N' Roses e tal, né? Tocando em novela e tal, tinha tudo isso ali no começo dos anos 90. E puxa, a galera formando banda, né? A molecada tava querendo tocar o Ricardo, o Rafael Franciscangeles, do Magwebs, que a gente estava falando, que você falou que eles vão vir aqui, né? Semana que vem o Ricardinho tá aqui, junto com o Samurai. Eles tinham uma banda de punk rock com meu primo e tal, e a gente comprando instrumento e trocando ideia, né? Então, pô, aí comecei a estudar, comecei a prestar mais atenção na guitarra, né? Eu sempre gostava. Eu lembro quando eu comprei... Minha mãe me deu o Blizzard of Oz, eu nem tocava guitarra ainda, né? E aí tinha aqueles solos do Randy Rhoads. Traduza pra gente, o Lizard... Blizzard of Oz, a nevasca do Oz. Tá, é o nome da banda ou do disco? Do disco do Ozzy. Osbourne. Desculpa, eu aproveito eu ser claro. Leigo, até pra quem é leigo também tá assistindo ali. Não é obrigado a saber. Não, assim, então, que eu como fã, eu só fico... Então, já fica automático, né? Desculpa a interrupção. Imagina, cara. E, putz, eu pirei naquilo lá e comecei a querer estudar guitarra. Meu primo foi fazer aula de guitarra, mas não encostou guitarra, não quis mais saber. Aí eu peguei a guitarra dele. Aí minha mãe já me comprou uma outra guitarra e eu comecei a fazer aula. Fiz alguns meses de aula com o Jaeder, que foi meu primeiro professor, o Jaeder Menócio, que tinha o... A gente quer trazer ele pra cá também, Warning, né? A gente conversa até hoje e tal. E depois fui fazer aula com o Márcio Lemos, que já era um cara mais do blues, do jazz. Tipo, o Márcio Lemos ele tinha uma mesa assim com 4 gavetas de fita cassete. Nossa. Que ele emprestava para os alunos para a gente copiar. Porra. E tinha tudo, tinha desde Malmsteen, Van Halen, Steve Vai, Satriani até Hermeto Pascoal. Putz. Então ele tipo, e uma época que a gente não tinha tanto acesso à música assim, né? Era difícil, né, cara? Não tinha internet para você colocar lá no YouTube ou Spotify. Então tinha que ser de fitinha ou vinil e tal. E tinha era assim nessa época, né? E eu comecei a estudar, fui me interessando, me aperfeiçoando, formando banda, esse caminho de sempre. Pô, eu lembro de você já com uma Ibanez que você tinha, que eu te conheci, a primeira vez que eu te vi tocar, a gente estava conversando um pouquinho antes, foi no FECA, em 97, mas a gente já tocava antes. A gente estava conversando aqui, eu achei absurdo, que eu já tinha um tempo de guitarra, mas eu, um moleque de 13 para 14 anos, tocando Painkiller, idêntico, sem errar uma nota, que era um solo difícil até hoje, certo? Muito técnico e tal. Que era uma banda que tinha um baterista, acho que tinha uns 10 anos, seu menino. Era o Ian. Isso. Sim. O moleque tocando e a virada no começo, que tem todo arranjo, até o Saulo fez depois uma gravação que foi do caralho. Depois nós fala sobre isso. Sim. E eu achei do caralho. Só que desde sempre, o que chamou a atenção é que por mais que a gente fosse guitarrista, ouvisse, sei lá, Steve Vai, Joe Satriani, eu venho do blues, então eu já conhecia Fred King naquela época, que meus filhos sempre ouviram blues. Você foi já puxando pro lado mais ignorante, eu diria, que era do Malmsteen. E reproduzindo algumas coisas muito foda que a gente foi se conhecendo. Aonde que entrou o Malmsteen ali pra você? Ou o que foi o lance de você... Teve facilidade para pegar? Cara, ou não? É uma grande influência, né? Eu acho que junto ao Steve Vai, ao Satriani, até mais tarde o George Lynch, e todos os guitarristas, Frank Gambale, toda essa eu tô usando o Malmsteen pra gravar. Sim, mas é onde que entrou ali. Essa época, tava chegando aqui no começo dos anos 90, tava chegando aqui no Brasil aquelas videoaulas da REH, não é? Sim. Aquelas videoaulas VHS, que tinham todos esses caras, tinha aqueles caras tinha uma gravadora nos Estados Unidos que ela era especializada em guitarrista shredder. Só videoaula. Fritador, tá ligado? Chamava Sharpnel Records. E eles descobriram o Vinnie Moore, descobriram o Hit Kotzen, o Chastain, um monte de guitarrista. E nessa época estava chegando aqui no Brasil
Então, quem tinha uma videoaula, a gente copiava com 2 videocassetes e tal, copiava a videoaula e... Ia passando. Cara, e a gente ficava impressionado quando via aquilo lá, os caras tocando daquele jeito, né? Quando eu vi essas videoaulas, o Malmsteen, o Kotzen, o Paul Gilbert, cara, era um negócio que você falava, meu, que é isso, cara? Pegava, você era moleque, né? Você pegava, você falava, nossa, cara, é isso que eu quero fazer, né? Então foi mais ou menos assim. Agora o Malmsteen foi uma grande influência mesmo, porque minha mãe, ela sempre colocou muita música clássica para eu escutar, desde criança, né? Ela gostava muito do Beethoven, do Mozart, esses mais Liszt, esses mais famosos. Sim. E aí, quando eu ouvi, o primeiro guitarrista que eu percebi que fazia essa junção da música clássica, barroca, com rock, foi o Blackmore, né? Sim, porque eu Blackmore. tinha aquele CD do... o Made in Europe, que é com o Coverdale, que eles fazem, assim, introduções instrumentais, assim, de... Aquela é doida no Coverdale. Sou louca, apaixonada, fissurada. Meu Deus. Desculpa. É que muita emoção quando fala David Coverdale pra mim. Então eu vi aquelas introduções instrumentais, John Lord no teclado, e eu me interessava, falei, nossa, os caras, meu, eles fazem essa junção da música clássica com o rock. Depois eu ouvi o Malmsteen, que fazia isso com mais virtuosismo, mais, né? Sim, moleque. aí veio o Purple primeiro, então. É, o Purple, sim, com certeza. Highway Star. Sim. Aquela, apesar de ser fã do... Até porque tocava naquele joguinho da sua época, o Rock and Roll Race. Sim. Então, acho que talvez ali tenha sido o meu primeiro contato com o rock. Porque Massa. tinha a Highway Star e a gente queria descobrir de quem que eram aquelas músicas, que a gente pirava naquelas músicas. Aí a gente começou a conhecer as bandas. A tal. galera não tem noção o quanto que era difícil você Sem conseguir o som, né, internet, mano? né? Não tinha nada. Sem internet. Ou era um imagina. amigo que É tinha, outra ou você parada, ia em né? loja de disco, achava alguém que sabia qual que era aquela música, que você não sabia o nome, às vezes não sabia nem de onde você estava ouvindo. E não pra tem aquele chegar. negócio de WhatsApp nem nada, você fala assim, eu preciso trombar tal cara que eu vou perguntar pra ele que ele deve saber. Você morava do lado da... Heavy metal, Você sim. tinha uma puta sorte de Isso, na morava do lado da Heavy heavy Metal eu metal. tirava todas as dúvidas também. Sim, e o Wilton, ele gravava as fitas cassetes pra gente escutar. Às vezes você tava assim, você via a capa legal, você ouviu lá, mas você não tinha certeza se ia comprar o disco ou o CD. Então, mais barato, ele gravava fitinha cassete pra gente. Tipo assim, uma pergunta, Divertido. é uma maneira dele fazer o trabalho dele, aguçar, vocês conhecerem pra depois comprar o produto dele, é isso, mais ou menos? Não, É não porque eu comprava ele camaradagem também. mesmo. Não, ele tava vendendo a Ele fita vendia. mais Ah, a barato. própria porque fita, era mais até barato, bem mais entendi. barato que o disco. Porque depois você fala assim, eu quero ter o disco, pô. Isso É aí. claro, se você Tal, virar fã, entendi. você vai querer comprar. É. É uma maneira, um comercial bom do cara. Eu cheguei a comprar coisa dele também na época. Eu estava falando do Hit Blackmore, apesar de eu ser fã do Gillan, eu adorei a fase com o David Coverdale no Purple, assim. Era engraçado porque o Hit Blackmore já não se dava com a galera, não se dava com ele também, né? Começou ali a zica mesmo, a zica forte. É,